Então, tá bom. Vamos lá. Então, gente, eu vou apresentar para vocês um artigo que foi publicado mês passado, no mês de agosto, na Crítica Care. É um artigo que vem relacionado com a parte do manejo do paciente, do manejo, do fluxo, do atendimento do paciente politraumatizado em três países em desenvolvimento, que são, no caso, a China, a Rússia e a Sudáfrica. Os autores principais desse artigo, então, eu trouxe uma representação, na verdade, assim, por país, mas o primeiro autor mesmo é o Jing Shou, é um chinês que é ortopedista, médico de trauma. O Igor Belin, que é um russo, que também é ortopedista, fez medicina de trauma, professor da Universidade de Petersburgo, lá na Rússia, enfim. E o Timothy, que então vem sendo o representante aí da Coreia, da Sudáfrica, também paciente professor da universidade lá pela parte de ortopedia e trauma e tudo mais. Então eles três se reuniram e fizeram esse artigo para ver como que é o manejo de trauma e o fluxo e tudo mais do paciente traumatizado em cada um desses países. Aqui, então, esta representação ali do mapa mundo, a gente vê a localização de cada um desses países. A África do Sul bem lá embaixo, no Polo Sul, a Rússia bem lá para o Polo Norte e a China ali um pouco mais para embaixo da Rússia. São três países extremamente diferentes, tanto em clima, quanto em crença religiosa, quanto em questão política, e tudo isso, logicamente, vai influenciar em cada um dos protocolos que ele tem para atender cada um dos seus pacientes, tanto na cena quanto no hospital, referente a paciente realmente envolvido com trauma e tudo mais. Entrando já na matéria específica de cada um deles, falando um pouquinho do sistema de trauma chinês. Lá pelo 2018, a China tinha uma população aproximadamente de 1,4 bilhão de habitantes e distribuída de uma forma muito heterogênea em todo o território nacional. Assim, é realmente o país mais populoso do mundo. E parte dessa concentração de população deles se concentra mais na região ali da capital, Beijing, a parte de Hong Kong, Wuhan, que foi o epicentro ali do Covid, que é essa parte mais vermelha que está aqui representada na figura. Tá? Geralmente são a parte mais escura ali em preto, são mais ou menos equivale a mais de 900 mil habitantes por quilômetro quadrado, já a parte mais vermelha ali oscila mais ou menos entre 400 e 800 mil habitantes por quilômetro quadrado. Então, é uma região, uma parte do país que é quem realmente inclui a maior quantidade de população do país, né? Então, é um país extremamente grande, tanto em continente, assim, em extensão, quanto em população. Então, a mortalidade por trauma era cerca de 30 por cada 100 mil nas áreas urbanas e aproximadamente 50 por cada 100 mil nas áreas rurais. E isso está realmente muito relacionado com o que a gente vai ver muito mais para frente ali na questão de distribuição dos protocolos de trauma deles. E o trauma vinha sendo mais ou menos a quinta causa de mortalidade no país, e por isso foi um dos gatilhos ali para eles, então, começar a estruturar um sistema de trauma melhor. Como que eles organizaram esse atendimento ao paciente traumatizado? Lá pelo começo do ano 2000, assim, na primeira década ali do século 21, eles tinham um sistema de trauma extremamente inadequado, onde quase não chegava resgate para nenhum paciente, então isso fazia que a taxa de mortalidade fosse muito maior, e ainda pior em essas áreas urbanas, rurais, e por isso que aí a mortalidade era muito maior que nas áreas urbanas. Foi então lá para o ano 2016, 2019 que eles criaram duas entidades, que é a CTRTA e a NSTM, são nomes bem longos ali, então eu ia trabalhar mais com essas siglas assim, que foram criados por auspício do governo, mas elas duas em conjunto foram as que foram fazendo todo esse protocolo para o atendimento do paciente traumatizado. Já em 2020, aproximadamente, existiam 100 centros de trauma nível 1 em todo o país, atendendo aproximadamente mais de 200 milhões de habitantes. Então, assim, em um período ali mais ou menos de 2016 até 2020, que foi esse período onde se criaram essas entidades para organizar um pouco essa questão do atendimento e resgate do paciente com trauma, dá para ver, para perceber que realmente foi
um passo bem gigantesco, mas mesmo assim, ali no curso ativo, a gente vai vendo como ainda falta coisa para eles arrumarem, para eles acrescentarem ali para melhorar essa questão. Essa primeira figura, que é a figura B, ela traz mais ou menos uma síntese aí, bem reduzida, de como mais ou menos funciona toda essa questão do atendimento. Geralmente aqueles condados, cidade que tinha mais de 1 milhão a 2 milhões de habitantes, são aqueles lugares onde realmente existem os centros de trauma nível 1. Então, a pessoa se acidenta, é resgatada pelo atendimento pré-hospitalar, ela vai para um centro de trauma, que geralmente é um departamento, uma província, assim, com um hospital realmente nível 2. E aí, se o paciente precisa de um atendimento mais específico, de uma coisa que precise de um atendimento muito maior, de recursos maiores, então ele seria encaminhado para um centro de trauma nível 2, que são os famosos time que ele tem, que é o time pré-hospitalar, o primeiro atendimento, logo vai para a emergência departamental ou hospitais nível 2, e daí, se precisar, então vai para o time multidisciplinar, que é onde geralmente tem cirurgião de trauma mesmo para atender esse paciente. E essa figura C ali, então ele mostra para nós os lugares onde realmente tem mais centros de trauma nível 1, que são aqueles centros de trauma onde realmente tem todo o equipamento e pessoal humano para tratar esse paciente. Geralmente eles estão distribuídos nessas áreas mesmo, maior população, quando tem mais de 200 habitantes por quilômetro quadrado, onde mais número de pacientes de hospital nível 1 tem. E por isso que em esses lugares onde a mortalidade é muito menor que em lugares rurais que tem, dá para ver na figura aí, que não tem tanto hospitais de trauma nível 1, e por isso que então a mortalidade é um pouco maior. Depois que esse paciente é resgatado e tudo mais, e logo é encaminhado através do fluxo que ele tem para algum centro de trauma, já seja nível 2 ou nível 1, esse paciente tem que passar por um centro de cuidado, aí eles avaliam como é a governança, o registro de dados, desempenho, tudo mais dentro desse hospital onde o paciente chegou. Então, é aí onde ele começa falando que o atendimento hospitalar é inclusivo, é para todo mundo igual, não tem aquela parte de atendimento privado por acima do público, todo público, e é só dedicar o 120, que aí ele te direciona por um protocolo para o lugar onde melhor se encaixa esse paciente, para o centro de trauma que melhor vai atender a lesão que o paciente possa ter. Esses centros de trauma de nível 1 estão localizados em hospitais com equipes multidisciplinares, que geralmente é onde tem cirurgião de trauma formado, e já os centros de trauma nível 2 geralmente são estão presentes mais especialistas em uma área específica, por exemplo, ortopedista, mas que eventualmente possa fazer uma cirurgia geral. Um cirurgião geral que eventualmente faça uma fixação de úmero. Então, assim, não são especialistas formados em trauma, eles são especialistas de uma área específica que podem eventualmente ajudar com outra coisa. Lá para 2016, então, foi criado um registro de banco de dados que ajudou, então, o sistema, sobretudo a parte do governo ali, a entender melhor como que estava funcionando toda essa parte de trauma, criar estratégia e tudo mais. Então, esse banco de dados, que é preenchido geralmente e liderado pela CTRTA e a NCTM, que são aquelas entidades que no início foram, lá para 2016, 2019, criadas para ajudar com isso, e sempre auspiciado, e sempre tudo muito bem, tipo, acompanhado pelo sistema, pelo governo mesmo do país. E a CTRTA e a NCTM, eles estabelecem uns padrões para qualidade no atendimento, que são cada certo tempo, se mais ou menos cada 3 anos, ele faz uma certificação, se realmente esse centro de atendimento para trauma ainda continua e pode continuar sendo um centro para atender paciente traumatizado. Já o centro de trauma nível 1, eles são obrigados a estabelecer um comitê de controle de qualidade, e esse comitê é o encarregado de acreditar esse
esse centro de trauma para saber se eles vão poder ou não continuar atendendo pacientes politraumatizados. Então, desde o começo lá do paciente com um atendimento pré-hospitalar até ele chegar nesse hospital, logo esse hospital passa por, esse paciente passa por uma série de avaliações e tudo mais, e todas essas avaliações são guiadas sempre por protocolo, e esses protocolos são sempre constantemente avaliados e tal pela CTRTA e a ANCTM em companhia com o governo. Mas é assim, cada país, qualquer país do mundo, geralmente tem que estar preparado para situações de contingência, já seja por atentado, por acidentes naturais, por enfim. E aí, então, esse sistema de trauma não pode ter só um protocolo para atender aquele paciente que tem tipo, caiu da moto lá na estrada, aquele que machucou lá porque caiu uma árvore, enfim. Ele tem que ter um sistema de trauma também que responda a todo esse tipo, a enfrentamento de desastres naturais, de ataques terroristas e tudo mais. Então, a China é um país que, pela ubicação que ela tem, está muito propensa a ter terremotos. Tá? Foi tanto assim que em 2008 e 2010 foram os maiores terremotos que eles tiveram nos últimos tempos ali, onde foi muito paciente morto, teve muita mortalidade, foram pacientes que faleciam assim em massas, e foi ali onde eles perceberam que eles estavam avançando muito no atendimento do paciente politraumatizado por aquele fluxo, mas ele não tinha um fluxo para atender em esse tipo, a paciente traumatizado em esse tipo de cenário. E foi ali onde, o ponto onde eles começaram a pensar que isso precisava melhorar. Aí, então, com apoio nacional, o governo central, o governo nacional e tal, eles começaram a mobilizar recursos e tal, e começaram, então, a criar protocolos e tal para poder melhorar essa parte aí também. Mas, apesar do resgate bem sucedido que teve naquela época, com todas as ajudas e tudo mais, ainda tinha muito para trabalhar, porque isso foi uma coisa que pegou meio que de surpresa, assim. E foi ali onde começaram, então, a surgir os protocolos para trauma para situações de emergência. E uma coisa muito importante, assim, bem assim, que chama atenção num país como a China, que ele não tem atendimento aeromédico ainda. Ele não tem um helicóptero disponível para transportar nenhum tipo de paciente, avião e tal. Então, uma coisa que no final ali você vai ver que atrapalha bem no atendimento deles ao paciente com trauma. E fazendo uma colocação assim meio pessoal, nessa parte ali do quanto é importante ter um protocolo de trauma para situações de catástrofe. Eu sou formado em Cuba, como quase todos vocês sabem. Morei lá muitos anos na minha vida. É um país tropical que é muito propenso a furacões. E esse furacão é categoria 4 e 5, são extremamente destrutivos. E nós lá temos uma matéria que é realmente medicina de desastre. E anda ensina um pouco sobre esse protocolo e tal. Mas é uma coisa que está muito estabelecida lá, sobretudo no país que eu me formei, lá em Cuba e tal, e a gente vê mesmo como que funciona isso e como é importante ter esse protocolo. E como isso, é um país que não tem esse protocolo, quanto é evidente a quantidade de morte e tal. Em 2010 teve aquele terremoto lá em Haiti, lá em janeiro de 2010, eu ainda não era formado, me formei em agosto desse ano. Porém, depois de 8 meses, o Haiti evoluiu com aquela epidemia de cólera e teve muito médico cubano que fomos lá ajudar. E eu fiquei 2 meses lá, pelo final do mês comecinho do mês de novembro, ali até comecinho do mês de janeiro, mais ou menos. E ainda nessa época, quando eu cheguei lá, quase 8 meses depois do terremoto, era visível o quanto aquilo foi destrutivo, e quanto o paciente morreu, e quanto existiam forças comuns, e era uma coisa extremamente impactante. Então, aí é onde eu descobri que aquela matéria de medicina de desastre que a gente tinha que assistir e tal, que era muito tediosa naquele momento, quanto era importante realmente para nós. Então, olhando esse artigo ali, lendo, não, realmente, tipo, eu senti como que fosse meio que pessoal, porque eu vivi isso, e realmente é uma coisa extremamente importante ter esse protocolo bem estabelecido em cada um desses países. Então, assim, quais são os desafios atuais que o sistema regional de atendimento ao trauma na China ainda precisa, né, encarar aí pela frente? No atendimento pré-hospitalar, o transporte aeromédico, que precisa ser desenvolvido de forma
a otimizar o atendimento, sobretudo ao paciente neurotraumatizado, e a resgate de vítimas que tenham trauma extremamente grave. A criação de uma especialidade de cirurgia torácica em cada um desses centros de atendimento é extremamente importante. E essa era CRTCS, inicialmente centrada em condados e cidades densamente povoadas, precisa ser estendido e levar tudo isso para cidades menos povoadas, lá mais para o interior, que é aí onde está a maior quantidade de pacientes, assim, a maior quantidade de mortalidade, porque realmente é o atendimento um pouquinho mais precário por falta de todo esse atendimento. E esse é um resumo ali do que ele traz para nós, de como é o atendimento ali na China. Começa lá por toda a parte de pré-hospitalar, passa para o atendimento regional, logo provincial, e logo termina sendo, se o paciente precisar, ir por um centro de trauma nível 1. Estou falando um pouquinho do sistema de trauma russo. A Rússia, ela tinha mais ou menos perto de mais de 146 milhões de habitantes, residentes ali mais ou menos por 2020. Em 2018, o número de lesões de pacientes lesionados foi de 12 milhões para cima, é decir, 89 por cada 1.000 habitantes russos evoluíam de um jeito ou do outro com algum trauma. 12,4 pessoas por cada 100.000 habitantes morreram devido a acidentes de trânsito, é decir, que é a causa de trauma mais frequente lá. E o número total de atendimento, né, a esse paciente com trauma é mais ou menos de 3.800.000, que equivalia a mais ou menos 25,9% para cada 1.000 habitantes. E ele tem uma organização territorial um pouquinho diferente da China. O sistema de trauma moderno dele, ele também foi instaurado ali na primeira década do século XXI, com uma distribuição de centros de trauma adaptada à população regional. Sim, a Rússia, ela, por ser um país onde é extremamente frio, essa parte norte lá é muito pouco povoada, ao contrário da parte sul da Rússia. Por isso que por isso que é tão diferente essa distribuição dos centros de trauma nesse país. É a mesma coisa, você se acidenta e tudo mais, você tem um número ali, que é o número nacional, que é o 112, que você pode ligar e acionar o sistema de emergência. O tempo recomendado, mais ou menos, até a ambulância chegar no local é aproximadamente menor que 20 minutos, mas isso depende muito da área e das condições climáticas do momento, na região que o paciente se acidentou. E existem três classes de ambulância, geralmente, que são o que eles usam para o atendimento do paciente, que é a classe A, B e C. A A, geralmente, para paciente bem mais tranquilo, que não precisa nada de suporte avançado. Já a classe B é aquele paciente que precisa de atendimento de emergência, porém não é um paciente com indícios evidentes, assim, iminente parada cardíaca e tudo mais. Já a classe C é aquela ambulância que tem de tudo, que tem uma equipe especializada, tem médico, tem até aqueles minis bandejas lá com coisa para procedimento cirúrgico e tudo mais. E as diretrizes para atendimento pré-hospitalar na Rússia, elas não são unificadas, por isso que varia muito pelo fato de uma região ser muito diferente da outra, ali tem protocolo diferente para cada região. E aqui está a representação do trauma dele, da rede de trauma dele, aqui na parte norte, que é a parte mais acima, a parte extremamente fria, bem pouco povoada, e você vê que aí não tem centro de trauma nenhum. Ele, até no artigo descreve que são pequenas clínicas, a maioria dela privada e tal, que podem ter algum atendimento ao trauma, mas o paciente que realmente um trauma grave, que precisa de transferência para algum desses centros de trauma, geralmente tem que ser via aviação e vai depender muito do clima. Então, às vezes, o paciente termina falecendo e tudo mais por conta do pouco atendimento e pela falta de transporte. A maior quantidade de centros de trauma, que são o pontinho verde, estão localizados quase todos aqui na região mais perto da capital, Moscou e tudo mais. E aí vai decrescendo o número de centros de trauma, tanto nível 1 como 2, quanto mais você vai entrando mais para o interior do país. Cuidado hospitalar, a governança, o registro de dados dele. Os centros de trauma são divididos em 3 níveis, o nível 1, 2 e 3. O nível 3 quase que eles não fazem alusão assim no artigo, porque são aqueles centros de menos qualidade, com menos capacidade de atendimento ao paciente grave. E o nível 1 e 2, mais muito parecido com a China, geralmente os níveis 1 são aqueles onde tem paciente, onde tem médico,
cirurgião, sobretudo aquele cirurgião especialista em trauma, tem neurocirurgião, tem médico intensivista para UTI e tudo mais. Esse sistema russo de trauma geralmente é dirigido somente pelo Ministério da Saúde mesmo. Não existe registro nacional de trauma e cada região coleta sua informação e isso é repassado pelo Código Internacional de Doença para o Ministério da Saúde do país. Então, não existe um controle de que tipo de trauma e tal, tão específico como deveria talvez ser. E com base nesses dados, então, são tomadas aquelas decisões de melhoria e tudo mais. O sistema russo, então, ele enfrenta também grandes catástrofes, tanto naturais quanto ataques terroristas e tudo mais. Então, falar no primeiro 15 anos lá do século XXI, né, que 879 pessoas foram vítimas de ataque terrorista na Rússia, e o fato mais marcante assim, do país foi em 2004, aquela escola lá que foi tomada como refém, tinha mais de 1.000 reféns, foram mortos mais de 300 pessoas, quase todas crianças, e foi aí onde o sistema de trauma, o Ministério da Saúde lá percebeu que o sistema de trauma dela não podia ser uma coisa só do Ministério da Saúde. E eles precisaram integrar isso, então, com o Ministério da Defesa Civil, o Ministério da Defesa, para poder ter um melhor controle, tanto de pacientes que são vítimas de ataque terrorista, quanto da parte de catástrofes naturais e tudo que possa vir pela frente aí. Mas ele também, mesmo sendo um país em desenvolvimento, tem seus desafios pela frente. O desenvolvimento da assistência aeromédica é um requisito para a eficiência do sistema de saúde russo. Ele fala que realmente ele até tem as condições, mas às vezes o clima, as condições demográficas são as que não permitem, às vezes, um avião decolar com um paciente com trauma, enfim. Mas o recurso está, mas às vezes não conseguem fazer uso dele como deveria ser. Está prevista a implantação de novos blocos de atendimento de emergência com separação em zona. Eles querem fazer 3 zonas, que é a zona vermelha, que é onde iria o paciente mais grave, que seria aquele paciente que vai para os hospitais de trauma nível 1, a zona amarela e a zona verde, que já seria o paciente mais tranquilo, que seria só uma luxação, uma fratura que vai ser imobilizada, enfim. E que as próximas metas são levar 80% dos pacientes com politrauma aos centros de trauma nível 1 e 2 e reduzindo o tempo de transporte a pelo menos 1 hora, mesmo tiver em um lugar distante do centro de trauma. Agora, falando um pouquinho do sistema de trauma sul-africano, a África ao Sul é um país muito menor, tem só 58 milhões de pessoas, espalhadas por mais ou menos quase 1.300 por quilômetro quadrado. A saúde provincial dele geralmente é dividida por departamento. Geralmente 84% dessa população vai para a rede pública e o resto, que seria uma taxa bem menor ali, então vai para o setor privado. E que o caso de trauma por ano varia mais ou menos de 12 por cada 1.000 habitantes da população, com cerca de 50.000 mortes, divididas em aproximadamente 60 para cada 1.000 habitantes de trauma contuso, mais ou menos 40 para trauma penetrante. E ele tem uma organização ali um pouco mais diferente. O cuidado da saúde lá, elas são regidas só por uma lei, que é a Lei de Saúde de 2003, que exige a supervisão provincial de cada... Esse não é o sistema federal, assim como está quem determina cada coisa, e cada estado assim, tem suas próprias definições, seus próprios protocolos, enfim, para atender esse paciente. Grupos de hospitais privados, independentemente do serviço de emergência, tem sua própria, o seu próprio jeito de fazer as coisas, também nem sequer porque talvez um hospital público e um privado esteja na mesma região, eles não compartem o mesmo protocolo para atender pacientes com trauma. Não existe um sistema de trauma unificado, como já tínhamos falado anteriormente. Cada sistema está em diferentes estágios de formalização. Desde o ano 85, lá 1985, existe um número de telefone, que é aquele 112 também, mas que ele fala que não se faz o uso adequado dele e que cada província é o mesmo número para todo mundo, permitindo que o sistema dessa província manda ambulância recolhe o paciente e leva para o centro provincial, não consigue mandar de uma província para outra, a não ser que seja uma interligação de hospital, de centro de atendimento para centro de atendimento.
O treinamento dos paramédicos, então, é que uma coisa boa ali, parece baseado com um programa de graduação de 4 anos, e o tempo de resposta obrigatória é nacionalmente inferior a 15 minutos, 90% das chamadas urbanas, estendendo para 45 minutos nas áreas rurais. Mas que isso não funciona especificamente desse jeito assim, em alguns lugares específicos do país. Aí é a representação do país, assim, são 9 províncias, e a gente vê, por exemplo, tem província que não tem nenhum centro de trauma, tem outra que tem um, e tem uma que tem 4, por exemplo, que está mais por aí, mais perto da capital e tudo mais. Então, é realmente bem menor a quantidade de centros de trauma deles. E aí se refere a centros de trauma nível 1, 2, assim. Não existem hospitais exclusivamente para trauma, os centros de trauma são credenciados pela Sociedade Africana de Trauma, então eles chegam, fazem uma avaliação e falam, aqui é um centro de trauma. Mas, na verdade, quando você vai ver, às vezes a infraestrutura, o capital humano, o capital, os recursos e tal, não são os necessários ainda para a gente poder atender um paciente politraumatizado. Não é uma governança nacional, é tudo através de província, de setores, enfim. Não há um registro nacional de trauma, enquanto o registro regional, existem aqueles registros regionais que eles alimentam um sistema nacional, mas que realmente não é considerado um sistema só de trauma, assim, nacional. E o Conselho de Professores de Saúde, o Conselho de Enfermagem, essa sociedade de atendimento a trauma lá na Sudáfrica, o Colégio de Cirurgião, são os que definem a garantia de qualidade de cada centro de trauma, o que eles chamam centro de trauma. Em questão de enfrentar catástrofe, ataque terrorista e tudo mais, a África do Sul também tem grandes incidentes com desastre, como terremoto, inundações, incidentes de vítimas em massa, e tudo isso levou a que as instituições nacionais, então, em conjunto com esse apoio médico em incidentes graves, o suporte médico e incidentes graves hospitalares, fizeram alguns protocolos que pudessem manejar melhor esse tipo de incidente quando acontecesse no país. Ele tem desafio pela frente também, como continua sendo, né, que muitos departamentos de emergência, hospitais públicos são formados por não médicos, às vezes a maioria desses que tem são médicos juniores, que são aqueles médicos realmente que fazem um atendimento mais pela própria internet, coisas assim, conseguem dar uma orientação para quem está ali atendendo seu paciente, mas na verdade, às vezes, a maioria das vezes não tem nem sequer um médico diretamente atendendo o paciente traumatizado. Carecem de muita liderança, especialmente no nível, assim, no nível mais distrital, mais no interior. A falta de leite, acesso às instalações de UTI, a competição com outros casos cirúrgicos, como por exemplo a cesariana, tem mais o paciente mais priorizado, o paciente, uma grávida que precisa de uma cesariana é muito mais priorizada que um paciente politraumatizado que corre risco de vida. Até o momento não existe um banco de dados nacional também bem feito, o que realmente vai muito em conta logo a fazer políticas e coisas para poder melhorar esse atendimento ao trauma que ele tem. Como conclusão geral do artigo, então ele fala que a construção do sistema de trauma em países emergentes é realmente desafiadora, requer um projeto completo e deve ser implementado de acordo com um plano nacional. Os ajustes flexíveis são adaptados às condições específicas de cada país. O registro de trauma é essencial para o desenvolvimento futuro de melhorias na qualidade do atendimento e que as condições geográficas, demográficas e socioeconômicas, bem como a rede de comunicação e a contribuição financeira de cada país, influenciam muito de uma forma bem marcante em desenvolvimento do sistema de trauma em países emergentes. E é isso. Obrigado. Obrigada. Alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal? Comentário? Não? Bom, eu quero fazer um... Alguém tem ideia de qual é a taxa de trauma por 100 mil no Brasil? A gente viu ali, né? 12,7, se eu não me engano. Girava em torno de 12 no máximo, foi 17, Michael? Eu não anotei aqui. No máximo foi 17, né? Alguém tem ideia de quanto é no Brasil?
Alguém tem ideia se o nosso problema com trauma é menor ou maior do que nesses países aí? Afinal, nós também somos país emergente? É maior, né, doutora? A gente tem uma taxa de mortalidade muito maior, uma taxa de mortalidade por trauma muito maior. Acho que na população em geral chega a ser a segunda no Brasil, diferente da quinta que era deles, né? Mas ok, mas a mortalidade não está necessariamente relacionada ao número de ocorrências, né? Falando do número de ocorrências de trauma, alguém tem ideia de quanto é? O último registro... pode falar, Maico. Não, eu tinha lido, quando estava fazendo o artigo ali, eu fui até dar uma pesquisada também, que tinha pelo menos mais de 1 milhão de acidentes por ano, com acho que mais de 40 mil, 80 mil, não lembro bem, especificamente de morte por ano por trauma. Era uma cifra bem alta, assim. Bom, o último registro de trauma que eu encontrei é de 2016, e era 32,8 por 100 mil. É quase o triplo do que está descrito, por exemplo, para a África do Sul. Né? Então, a questão do trauma é um problema de saúde pública internacional. Não sei se vocês sabem, mas naquela reunião da Organização Mundial da Saúde, que define quais são os problemas globais que precisam de políticas públicas, ambiente, né, meio ambiente, que todo mundo já acompanha aí, mas um deles, na última conferência, foi a redução, uma das metas da Organização Mundial de Saúde proposta foi uma redução de 20% nas taxas de trauma até 2020. Inclusive, tem um projeto da Organização Mundial de Saúde para uma visão de como seria o objetivo para essa questão estar em 2030. Né? Então, para o Brasil, especificamente, trazendo aí essas considerações, essa visão do artigo, definitivamente deveria ser uma política de saúde pública, é muito prevalente, né? Houve uma alteração, uma mudança aí nos mecanismos de trauma nos últimos anos, de final da década de 90 para cá, assim como no Brasil, no mundo foi a mesma coisa, com o aumento da média de idade dos pacientes traumatizados, o que gera um problema, porque é uma população de maior comorbidade e com chance de complicação e de mortalidade maior. Isso porque o mecanismo de trauma mudou e passou a ser principalmente queda do mesmo nível. A gente já tinha comentado sobre isso até nas aulas do trabalhador. No trabalhador, assim como no Brasil e no mundo, né, aumento expressivo de queda do mesmo nível. E o que cria uma necessidade de uma política de abordagem, de prevenção diferente da que vinha sendo até então, né? Ou pelo menos com uma outra questão a ser incluída. O foco até então era acidente automobilístico, com campanhas de prevenção, cinto de segurança, álcool dirigir e tal. Mas eu não conheço, não sei se vocês conhecem, algum foco relacionado à prevenção de queda. Eu não conheço nem epidemiologia, se existe algum estudo de epidemiologia com a questão por que cai, quem é que cai, em que circunstância cai em casa, cai na rua, é problema, são pacientes com sequela que caem em que circunstâncias, por quê? Para que se pudesse fazer um plano de prevenção, já que isso aumentou exponencialmente aí do final
nesses últimos 20 anos, de 2000 para cá, né? A outra questão que eu queria comentar é com a falta de uma política de trauma, né, no país, da forma como é na China, por exemplo, e na Rússia. A gente tem basicamente aqui os CIATs, mas os CIATs, eles são de constituição estadual com parcerias com prefeituras. Eles foram criados lá, tem uma linha de cuidado de urgência e emergência, que inclui o trauma, mas não existe uma pirâmide de trauma, já que é um problema nacional e não um problema exclusivo só dos estados. Então, o CIAT já tem desde a década de 90, mas a gente não tem um registro nacional de trauma, por exemplo, a gente tem registros estaduais, a gente não tem uma coordenação, a gente não tem uma política de atendimento específica nacional a politraumatizado. Então, a gente tem uma situação bem descentralizada, a gente não tem uma hierarquia de nível de trauma com transferência, né, com centro 1, 2, 3 de trauma, né? Então, quem é centro 1 de trauma no Paraná? Qual é a definição de centro 1 de trauma? O Hospital do Trabalhador é um centro 1, um centro de nível 1 de trauma, sem hemodinâmica, por exemplo, sem cirurgião do trauma. Essa definição do que é um nível 1, nível 2 e um nível 3 também não é uma definição que existe no ATLS, mas que ela não é aplicada de maneira universal, né? Há muito pouco tempo existe no Hospital do Trabalhador a disciplina, a residência de cirurgia do trauma, que é uma área de atuação da cirurgia geral. Para mim, fica muito claro que um médico, cirurgião geral, que não atende, que não é cirurgião de trauma, a cirurgia do trauma é uma cirurgia muito específica. Se vocês levarem para um hospital privado um paciente politraumatizado grave para um hospital geral, para ser atendido por um cirurgião sem experiência em cirurgia do trauma, esse doente não sobrevive. Então, é uma cirurgia muito específica, com condutas muito específicas, como controle de dano, a bolsa de Bogotá, as peritoneostomias, damage control resuscitation, a maneira de fazer hemostasia cirúrgica, deixar o doente com a barriga aberta, curativo com pressão negativa, usar a sonda de Foley para fazer hemostasia, fazer múltiplos pinçamentos. Todo um conceito que você tem para o cirurgião do trauma e que você não tem para o cirurgião geral, né? Então, infelizmente, a gente ainda é um país desorganizado com relação ao atendimento de uma questão de saúde pública. Então, a gente tem, nacionalmente, por exemplo, uma gestão do HIV. O HIV tem uma linha de cuidados, tem uma orientação geral nacional, uma política de atendimento, né? A gente tem linha de cuidados para o paciente com infarto agudo do miocárdio. A gente tem linha de cuidados para o paciente com acidente vascular encefálico. Embora tenha escrita, ela não é, nenhuma linha é bem implementada. Nenhuma linha é bem implementada. No SUS, não é bem implementada. E a do trauma, então, ela sequer existe, né? De maneira gerenciada e implementada e tudo mais. Então, é um desafio para a gente, maior talvez que para esses países, porque a gente tem um país também que é continental, não é como a China, né, daquele tamanho todo, mas com uma prevalência de trauma que é quase 3 vezes a desses países descritos aqui no artigo. Então, é de se estranhar que a gente não tenha mortalidade relacionada ao trauma ainda maior, diante do cenário que a gente tem, né? Enfim, de não ter processos e de não ter pessoas treinadas e de não ter estrutura para atender
essa epidemia de trauma que a gente tem no país. Acho que era isso que eu queria comentar com vocês, a necessidade de uma coordenação. Eu acho que tem um pouco também, falando aquilo que o Michael comentou sobre desastre, como a gente não é um país que tem desastre natural, que tem terrorismo, não há uma preocupação muito grande com desastre, sinistro, e há uma preocupação a menor com o paciente traumatizado. Né? Então, é isso que eu queria comentar com vocês. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Ok, então. Então, podemos terminar nossa... Agradeço a atenção de vocês. Até a próxima vez, pessoal. Boa tarde.